A bênção foi maior que eu imaginava, né? Um testemunho passou por pregação de Deus maravilhoso. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 119, versículo 49 ao 52. Amém, igreja? Diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Amém? Meus irmãos, eu acho tão bonito o versículo 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Nós temos que seguir isso, meus irmãos. Toda vida o inimigo vai estar ali, ó, na tua cola, vai estar na tua frente, nos teus lados e nas tuas costas, querendo que você saia da presença de Deus. Mas se você seguir as leis de Deus, Ele vai estar sempre ao teu lado. Ele vai sempre te guiar. E nessa palavra nos fala dos momentos difíceis que passamos em nossas vidas, que são as provas. E nessas provas, meus irmãos, nós temos sempre que manter a nossa fé. A nossa fé tem que ser constante. Aquela fé fervorosa, tem que agarrar no pé, no braço, nas costas, em toda a parte de Jesus Cristo. Porque é só Ele que salva. É só Ele que te dá a força para você passar na prova. E se Deus te fizer uma promessa, meu irmão, e na prova dessa promessa você tentar desistir, não desista, tenha fé. Porque quem te fez essa promessa, Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai esquecer de você, meu irmão. Nas horas mais difíceis a gente fala assim: pô, meu Deus, cadê você? Você pode ter certeza que Ele está assim, com as mãos, e você em cima das mãos dele. Aleluia! E enquanto você está em cima das mãos de Deus, Ele está te atravessando pelas trevas. E nas trevas nada vai te encostar, porque o nosso Deus é maior de tudo, meus irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Deus nunca vai desistir de você. Um ano, mais ou menos um ano, né? Foi em agosto que eu converti, eu acho que foi 15 de agosto do ano passado. Nunca esqueci dessa data. Minha vida mudou totalmente. Tem mais ou menos um ano que eu converti. E logo depois que eu converti, aí o inimigo fica julgado. Ele quer te levar de volta, né? Onde você está. E eu estava no meu serviço, e lá no meu serviço, muitas coisas começaram a dar errado. Muitos problemas apareceram. E eu fiquei doido, eu não conhecia direito Jesus. Eu não sabia como era passar a prova com Deus. E eu pensei: meus irmãos, eu vou voltar para o mundo. Eu vou desistir dessa vida. Eu não quero isso mais não, porque lá no mundo tudo é mais fácil. Lá no mundo eu tenho tudo. E assim que eu pensei, o Espírito Santo me deu uma corretada. O Espírito Santo de Deus falou assim comigo: meu filho, tu tens a mim, e isso te basta. Amém. Meus irmãos, eu fico tão envergonhado quando eu falo disso.
porque a minha fé foi abalada. Mas hoje eu sei como é passar as provas por Deus. Hoje eu sei que Deus me sustenta. Ele nunca vai me desamparar. A nossa fé, meus irmãos, é uma coisa extraordinária. A primeira coisa que Deus quer de nós é a nossa fé. O que vai nos salvar, o que vai nos levar para a eternidade é a nossa fé. A nossa fé tem que ser constante. Coloco isso na cabeça de vocês. Nossa fé tem que ser constante, fervorosa, temente a Deus. Nós temos que crer firmemente a Deus. E eu escutei de muitos pastores, de muitos pregadores, falando que a bênção que a gente está prestes a receber, muitas vezes vai embora por falta de fé. Muitas vezes a bênção não chega às nossas mãos porque nós desistimos. Meus irmãos, não desistam. Sejam fiéis a Deus. Não importa o caminho que a gente conseguir, siga o caminho de Deus. Se o inimigo chegar assim, meu irmão, vem aqui é mais fácil, se quiser cortar caminho, vai facilitar a sua vida. Se for de Deus, você vai. Se não for de Deus, não vá, meu irmão. Porque é só Deus que te ampara, só Deus que te dá força. E a nossa fé, ela não é medida através de tanta glória a Deus que eu dou. A minha fé não é medida pela quantidade de vezes que eu venho à igreja, se eu venho à igreja todo dia. Não é isso que é medida. A nossa fé é medida quando estamos sozinhos. Por que sozinhos? Porque quando estamos sozinhos, pastor, nós sentimos aquele ar de impunidade. Quando você está sozinho, você pode fazer tudo que ninguém está vendo. Um exemplo é quando eu era do mundo, eu saía de casa, ia para as baladas, para as festas, e eu bebia. Graças a Deus eu não fumei, mas nas festas eu bebia. E dentro de casa eu não fazia isso. Quando eu estava com a minha família, junto com a minha família, eu não fazia. Mas quando eu estava sozinho, eu me sentia impune. Então eu ia para o mundo, eu bebia. A minha fé ali foi abalada. Mesma coisa quando você está no seu trabalho. Quando você está sozinho no seu trabalho, você pensa assim, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Vou fazer uma cambalagem aqui, ninguém vai perceber. A sua fé está sendo testada ali, meu irmão. Ninguém pode ver, mas Deus está te olhando. Você quer um olho melhor do que esse? O de Deus. E até Jesus foi testado, né, pastor? Quando ele estava sozinho também no deserto, e Satanás chegou para testar Jesus. Hoje eu fui testado, pastor. Eu recebi um fornecedor, estava recebendo mercadoria, e estava eu, o fornecedor, e os funcionários. E o fornecedor assim falou: Alan, por favor, vamos ali no canto que eu quero conversar com você. E olha para você ver, ele levando para o canto onde não tinha ninguém para ele ficar sozinho. Né? E o fornecedor falou comigo: Alan, a maioria dos seus filhos são maçons. Vamos para a maçonaria também? Aí eu comecei a rir. Eu falei assim: não, obrigado. Não sei por que esse evangelho, se sou esse evangelho. Qual a sua denominação? Isso é Metodista Universal. Aí ele falou assim: você tem alguma coisa contra a maçonaria? Assim, eu vou ficar batendo boca com ele, mas não. Isso aí, por que você não vai para lá? É isso que eu estou feliz com Deus, eu te botou. E eu não larguei não, meu irmão. Meus irmãos, pode vir o que for, eu não largo, meu Deus. É Ele que me salva, é Ele que me sustenta.
A nossa fé é medida quando nós estamos em momentos ruins, quando estamos sozinhos, e em momentos bons também. Nossa fé é medida, é provada, é testada, porque é muito fácil. Até o ímpio se converte quando ele está lá na UTI, na cama de hospital. O ímpio fala assim: eu vou entregar minha vida a Jesus, eu quero ser salvo. E ele entrega a vida dele a Jesus. Passa 3 dias, ele vai para o quarto. Passa 3 dias, ele sai do hospital. Depois passa 3 dias, ele volta à vida que era antes. A nossa fé, meus irmãos, tem que ser constante. Nos momentos ruins, a nossa fé é fácil, né, de ser testada. Nos momentos ruins, a gente faz jejum, a gente ora, né, pede misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Por favor, me ajuda. Onde o Senhor está? Agora, em momentos bons, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que orar constantemente. Nós temos que jejuar constantemente. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, assim que levantamos e assim que deitamos. Por tão grandioso é Deus, por ter nos dado a vida, por ter nos dado o direito de glorificá-lo, de dar graças a Ele. E em Jó 1, versículo 8, Jó foi um dos homens mais importantes e mais ricos do Oriente. Ele possuía 7.000 ovelhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Eu ouvi falar que camelo naquela época era o ônibus, né, de hoje, transportava aquele monte de gente. Então Jó era dono da empresa de ônibus, né? Tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Jó tinha família, tinha filhos, filhas, esposa. E mesmo assim, Jó tendo tudo na vida dele, ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele sempre foi fiel a Deus, como diz aqui no Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mesmo Jó tendo tudo em sua vida, ele foi servo de Deus. É isso, meus irmãos, que eu quero passar a vocês. Nós temos que ser servos de Deus, mesmo nas lutas, nas provas e mesmo nas bênçãos. Quando estamos felizes por Deus ter nos dado a bênção, nós temos que ser servos a Ele. Temos que seguir os mandamentos dele. E deve ser tão gratificante, pastor, Deus falar assim, igual falou de Jó, né? Falou que é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, eu sou falho, mas eu ainda, se Deus quiser, eu vou consertar muita coisa na minha vida para Deus falar isso de novo. Quando eu chegar lá na eternidade do lado dele, ele falar assim: meu filho, orgulhoso de você, você fez um belo papel lá na terra. Todos queremos, em nome de Jesus. E meus irmãos, além de a nossa fé testada quando estamos sozinhos, quando passamos por prova, quando estamos de bem com a vida, e nossa fé também ela é testada quando doamos. Por que doar? Eu não falo só em questão de doar dinheiro financeiramente, eu não falo disso. Eu falo em doar amor, eu falo em doar misericórdia, eu falo em doar perdão. Quando você doa o perdão, quer dizer que você está crendo em Deus, quer dizer
dizer que sua fé é muito grande. Como é difícil, não é fácil não. A pessoa faz alguma coisa com você, te magoa, e depois se perdoa. Ou então você, acho que o mais difícil é pedir perdão para a pessoa. Mas nós temos que nos humilhar, porque Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós nos humilhe na presença dEle. Deus quer que a nossa fé seja testada constantemente, porque Deus vê a cada dia o quanto você é servo dEle, o quanto você é filho dEle. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Não vem com desculpa, não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar. Não tem tempo de ir à igreja. Imagina, tem hora que eu penso assim, imagina se Deus não tivesse tempo para a gente. Senhor, enquanto você estiver lá na luta, imagina você pede lá, meu Deus, me ajuda. Você imagina você fazer igual que fez com Ló. Deus esqueceu de Ló e lembrou-se de Ló, perdão. E lembrou-se Deus de Ló. Deus deixou Ló dentro do guarda, lá dentro da arca, e a Bíblia diz que esqueceu Deus de Noé. Estão falando do João de Noé? Esqueceu dele lá de pessoa. Você já leu a Bíblia? Quando a Bíblia fala assim, e esqueceu Deus e lembrou-se Deus de Noé. Se Deus lembrou de Noé, ele tinha esquecido, não tinha? Você imaginou, né? Deus do babacete daquele Deus não lembrou de Noé? Meu pai, quando eu li esse texto, eu olhei para o Senhor da glória. E se o Senhor esqueceu um instante de nós? Você pensa? Imagina na prova que você está passando na tua casa, no teu serviço. Se Deus esquecer de você, se Deus não tiver tempo, quando você estiver lá fazendo a sua oração, Deus te responde assim, agora não tem tempo, eu estou ocupado. Tem outra coisa, você tirou. Quando você dá desculpa de não ir à igreja para assistir jogo. Como que seria a sua vida? Pensa um pouquinho, meus irmãos. Como que seria a tua vida se Deus não tivesse tomando conta de você? Se Deus não tivesse no controle da tua vida, meus irmãos? A nossa fé é tão importante, porque se nós não cremos em Jesus, se não cremos em Deus, se nós não temos fé, como que a nossa oração vai subir? Se a oração chega lá em cima, Deus fala assim, se ele não crê em mim, o que eu vou fazer por ele? Não tem nada para me fazer. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês coloquem na cabeça e nunca tirem. Creiam em Deus, tenham fé em Deus constantemente, seja na prova ou na bênção. Agradeça a Deus todo dia, dê glória a Deus, aleluia, porque Deus é maravilhoso. E a recompensa da tua fé, meu irmão, é a vida eterna, é estar lá do lado do Pai. E eu fico pensando assim, meus irmãos, eu quero chegar tanto na glória, que eu quero tanto ver Deus e falar assim, meu Senhor, eu estava lá embaixo, e eu sempre ficava imaginando como que seria você, como que seria. Então, amor, eu sei, a tua presença eu sinto, mas eu tenho tanta fé no Senhor, que um dia, em nome de Jesus, eu vou te ver. Amém, meus irmãos? E eu queria chamar minha mãe aqui, porque eu vou contar o meu testemunho.
e minha mãe estava presente. Meus irmãos, mais ou menos um mês atrás, essa é a minha mãe querida, né? Um mês atrás, mais ou menos, eu estava jogando bola com os irmãos aqui da igreja. O Will não é culpado disso. Pode tirar. Eu estava jogando bola aqui com os irmãos da igreja e aconteceu uma fatalidade, né? Teve um irmão que bateu o joelho aqui na parte de fora do meu joelho e o meu joelho cortou todo para dentro. Quem estava lá fora assistindo o jogo falou assim: Alan, eu pensei que você tinha quebrado a perna. E eu, pastor, eu caí no chão e gritava de tanta dor. Eu só não chorei porque tinha muito homem na frente. E o Wilton até me zoou por isso. Quando eu caí no chão, eu estava lá gritando de dor, passou na cabeça: me chama o SAMU. Porque para mim a única coisa era o SAMU. Para mim a única coisa era o hospital. Tanta dor que eu estava sentindo. E aí, meus irmãos, graças a Deus eu consegui ir para casa, porque o sangue estava quente, né? A carne estava quente, eu consegui ir para casa, tomei um banho, passei um gelão e achei tudo. No outro dia cedo, quando eu acordei, fui descer da cama. Quem disse que eu conseguia com o pé no chão? Meus irmãos, eu andava assim, era o joelho esquerdo, eu andava assim, eu não conseguia dobrar o joelho. Então eu andava assim e fui para uma sucunha. O pessoal tudo me olhando. Eles não quer saber não, eu estou sentindo dor. E eu andava lá assim e fui o médico, né, tirou o raio-x, mandou fazer ressonância magnética. E eu trouxe aqui, eu queria até que a senhora lesse o que está escrito. Não. Isso é o que? Ressonância magnética do joelho esquerdo compatível com edema ósseo nos côndilos femorais, ruptura completa no terço médio, proximal do ligamento cruzado anterior, derrame articular, suprapatelar e sinovite. Olha o nome esquisito. Eu recebi a ressonância e lá diz o quê? No nosso joelho, dentro dele, há um ligamento cruzado, anterior e posterior, que fica na frente e outro atrás. E eu rompi esse ligamento anterior que fica na frente. E como vocês escutaram ali, foi um rompimento completo. Não foi parcial, porque existe parcial e completo. E foi um rompimento completo. E tem muito tempo, né, mãe, que eu sofro desse joelho. Quando fazíamos esse trabalho, minha mãe sempre falava, só que o filho nunca ouve, né? E aí, na minha cabeça estava assim: ô, beleza, rompeu, agora vou fazer cirurgia, vai sarar. Aí é bom que até tinha umas férias lá do serviço, né? Uns 30 dias de cama, vai ser bom demais. E aí eu comecei a correr, procurar médico. Eu queria fazer cirurgia, eu queria consertar esse joelho meu. Aí eu fui, marquei um médico, e olha que interessante, hoje é dia 3, e o médico era para hoje. O dia 3 de hoje, um mês depois, né? E aí eu vim com o médico, daqui um mês eu vou ver se eu acho outro médico. E fui, marquei outro médico 2 semanas depois. E eu fui, levei. Deus é tão maravilhoso que eu levei o exame para o fisioterapeuta e ela conhecia esse médico das 2 semanas, né, que eu tinha marcado. E ela falou assim: ó, esse médico, o jeito que ele faz a cirurgia, você vai pôr o pé no chão depois de 30 dias. Agora, nesse que você marcou de um mês, você vai pôr o pé daqui 1 semana, você põe o pé no chão. Aí eu assim: vou desistir desde 2 semanas, o ano de um mês.
e fiquei esperando. Vim para a igreja, a pastora orou no meu joelho. O Ivo ficou até doido, né, pastor? Pastor, é para pôr no lugar, né, pastor? É porque eu pus a mão e eu voltei com ele pro lugar. É. Aí o Ivo então você vai matar ele. Não era para pôr o joelho no lugar? É. E colocou para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu vim para a igreja, o pastor orou. E teve um dia que a gente estava lá em casa, né, mãe? Era 9 horas da noite, mais ou menos. E um missionário, amigo nosso, ligou lá para casa. Carlos, como é que você está? Tá bem? E o Alan? Tá bem? O joelho dele está mal. Aí falou assim, vem aqui em casa. Agora. Aí nós fomos. E lá, meus irmãos, Deus fez uma obra tão maravilhosa. Até arrepio. Tá doido. Que a gente começou a orar e Deus começou a falar comigo. A primeira coisa que Deus falou foi que se eu cria que Ele podia curar, que Ele podia salvar, eu falei, se eu creio. Você crê que só pode chegar ao Pai através do Filho, e só pode chegar do Filho através do Pai? Você crê? Então, meu filho, isso foi Deus falando comigo. Então, meu filho, através da tua fé, você foi curado. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, e Deus falou comigo. Você tem coragem de ir lá na frente da igreja e dar seu testemunho? Sabe que eu respondi bastante. Primeira coisa que eu pensei foi nisso. Para falar das obras de Deus. Meus irmãos, sabe o que Deus quer? Quando Deus cura, Deus faz a obra, Ele quer que a gente dê um testemunho. Para quê? Para que mais e mais pessoas possam adorar a Ele. Amém. Dar graças a Ele. Porque Ele quer salvar todos. Meus irmãos, antes, como eu falei com vocês, eu andava assim. Eu não conseguia dobrar o joelho. Por isso que eu andava assim. Eu andava até de muleta. No meio de 2 muletas lá, eu andava de muleta. Para subir a escada, eu subia assim, ó. Subia desse jeito. Desse jeito. E ajoelhar, quem disse que eu conseguia ajoelhar? De jeito que o joelho não dobrava, se dobrava. Hoje, meus irmãos, hoje eu ando normal. Hoje, meus irmãos, eu pulo. Não sinto dor. Oh, glória! Aleluia! Para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, eu ajoelho. Meus irmãos, tenham fé. A fé salva vocês, meus irmãos. Tenham fé, meus irmãos. Não deixe. Deus fala, não deixe. Fala com você para não deixar de ter fé. Hoje, eu não preciso mais de cirurgia, porque o meu médico já fez.